Bom dia, queridos alunos. Hoje vamos fazer uma revisão dos conteúdos gases e estequiometria que compõem a A5. Peguei todos os conceitos fundamentais e coloquei na aula de hoje. Vamos? Bom, antes de começar, você vai precisar de calculadora e tabela periódica. Elas estão aí do seu lado? Ótimo! Bom, os conceitos fundamentais de gases que a gente tem que rever são, primeiro, as variáveis de estado, a teoria cinética dos gases, todas as leis dos gases, as densidades absoluta e relativa e como a gente deve trabalhar quando trabalhamos com mistura de gases. Vamos? Então, primeiro, variáveis de estado. Você tem que saber fazer as conversões de graus Celsius para Kelvin, para Fahrenheit. Você deve saber identificar as pressões, se estão em atm, milímetros de mercúrio, pascal, e a conversão entre elas. E tem que compreender e entender a relação entre volume e capacidade, né? Entre litro, centímetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico. Esse conceito de que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro tem que estar consolidado na sua cabeça, que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Se você tem isso consolidado, não tem erro. Então, essas tabelas de conversão também têm que estar assim, afiado, tá certo? Porque os exercícios vêm com esses conceitos embutidos e algumas fórmulas exigem determinadas unidades de medida, ok? Bom, vamos então rever a teoria cinética dos gases. Essa teoria, como diz o nome, teoria, ela criou um modelo para que as equações matemáticas fizessem um bom resultado. Elas não correspondem exatamente à realidade. Então, a gente cria um conceito de gás ideal. O gás ideal, ele obedece aquelas regras matemáticas que a gente conhece. Todas as fórmulas se encaixam perfeitamente ali. E trabalhando em baixas pressões e altas temperaturas, os gases reais também se comportam de forma ideal. Então, essa teoria ela abrange uma grande quantidade de situações. E para casos especiais, aí existem estudos mais avançados que a gente não precisa chegar lá, tá bom? Mas o que diz a teoria cinética dos gases? São 4 postulados. O primeiro diz que o gás é formado por moléculas que se encontram em movimento desordenado e permanente. Cada molécula pode ter velocidade diferente das demais. Porém, existe uma conservação da energia, certo? A energia cinética média, ela é conservada e ela depende da temperatura. Então, é como se você tivesse um pacote fechado, onde, apesar das moléculas estarem em movimento constante ali dentro, existe a conservação da energia, que a gente chama de energia cinética média. Para baixas temperaturas, uma energia menor, para altas temperaturas, uma energia maior, porém uma conservação, tá certo? Segundo postulado, cada molécula do gás interage com as outras somente por meio de colisões, ou seja, despreza-se todas as forças intermoleculares que existem entre as partículas que compõem aquele gás. Então, é um tratamento puramente matemático, certo? 3. Todas as colisões entre as moléculas e as paredes do recipiente que contém o gás são perfeitamente elásticos, seguindo o movimento retilíneo uniforme. Então, elas ficam só se movendo e chocando. E os choques são elásticos. Lembra do conceito de choque elástico? Conservação da energia, certo? Então, a energia cinética total se conserva, mas a velocidade de cada molécula pode mudar. Então, no choque entre 2 moléculas, elas podem transferir energia umas para as outras, porém, a energia cinética média se conserva. E 4, as moléculas são infinitamente pequenas. A maior parte do volume ocupado por um gás é espaço vazio. Bom, o que difere então um gás ideal de um gás real? O postulado 2, que diz que as moléculas não interagem entre si. Isso é verdade para altas temperaturas e baixas pressões, mas não é a realidade aqui na atmosfera, certo? Principalmente com os vapores, por exemplo, vapor d'água, ele não perde totalmente as pontes de hidrogênio,
Não, não perde. Tanto é que você tem o vapor d'água, logo começa a aparecer gotículas, ou seja, duas moléculas se encontram, restabelecem a ponte de hidrogênio e vão se agrupando até formar uma gotinha. Então, isso não é verdade para gases reais. E o quarto postulado, que despreza a massa das moléculas. E a gente sabe que não é bem assim. Existem vapores, existem gases com moléculas muito grandes que não têm o comportamento ideal. Porém, na prática, a gente pode utilizar essa teoria muito bem lembrando que estamos trabalhando com um conceito matemático de gases ideais e que se aplica muito bem em altas temperaturas e baixas pressões. Vamos? Então, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem que aparece. Segundo a teoria cinética dos gases, um gás ideal é constituído de um número enorme de moléculas cujas dimensões são desprezíveis, comparadas às distâncias médias entre elas. Então, o maior espaço é vazio. Postulado número 4. As moléculas movem-se continuamente em todas as direções e só há interação quando elas colidem entre si. Nesse modelo de gás ideal, as colisões entre as moléculas são elásticas ou inelásticas, veja as opções. E a energia cinética total das moléculas? Aumenta, permanece constante ou diminui? Veja as opções. Então, a gente acabou de ler os postulados, a gente sabe que as colisões são elásticas e que a energia cinética total das moléculas permanece constante. Leis dos gases. Então, usando a teoria cinética dos gases, usando esse conceito de gás ideal, nós temos várias equações matemáticas que nos ajudam a trabalhar com os gases. Na verdade, são só duas. Esta equação geral dos gases e aqui a equação de estado dos gases. Todas as outras, esta, lei de Charles, lei de Boyle-Mariotti, elas são derivadas da equação geral dos gases, certo? Então, aqui nessa primeira lei de Charles é quando a temperatura é constante, aqui quando a pressão é constante e aqui quando o volume é constante. Então, basta saber a equação geral que você consegue identificar e formular as outras. E a equação de estado dos gases, que também é muito fácil de lembrar, PV igual a nRT. Qual a diferença entre essas duas principais equações? É que esta equação geral dos gases fala de transformações. Veja, é sempre 1, 2, estado 1, estado 2. Então, se você aquece, se você resfria, se você aumenta a pressão, se você diminui o volume. Então, quando há transformação, usamos a equação geral dos gases. E quando não há transformação nenhuma, eu estou observando apenas o gás no estado em que ele está, equação de estado dos gases ou equação de Clapeyron. Então, é essa identificação que vai fazer a diferença no seu cálculo. 0,5 mols de um gás ocupa um volume de 0,1 metro cúbico quando há uma temperatura de 300 Kelvin. Qual é a pressão do gás? Então, vejamos. Número de mols do gás, volume do gás, temperatura do gás e ele pede a pressão do gás. Veja, não há transformação. Estamos observando o gás no estado em que ele se encontra. Qual a equação? Equação de Clapeyron, PV igual a nRT, equação de estado. Qual o cuidado que você tem que ter ao usar a equação de estado? É a constante universal dos gases, porque esse valor, 0,082, ele só pode ser usado se você estiver trabalhando com uma pressão em atm, o volume em litros e a temperatura em Kelvin. Então, aqui o nosso cuidado seria com o volume que não está em litros. Por isso, aquele slide lá no início dizendo, olha, você tem que saber fazer as conversões. Então, você sabe que metro cúbico são 1000 litros, certo? Então, você tem 0,1 metro cúbico 100 litros. Então, esse era o único detalhe que você tinha que observar
né, na resolução desse exercício, ok? Muito bem. A tabela ao lado se refere a dados que expressam a lei de Charles. Lei de Charles, pressão constante. Por isso nem está na tabela, porque é a mesma pressão para todos, correto? Determine o volume do gás quando a temperatura chegar a 342 Kelvin e qual a temperatura quando o volume chegar a 59,2 mililitros. Muito simples. De transformação isobárica, eu pego a equação geral dos gases e tiro a pressão da equação. Fiquei só com a relação entre volume e temperatura, correto? Então, letra A, ele pede qual o volume do gás. Então, ele está pedindo V2. E na letra B, a temperatura. Então, T2 que ele está procurando. Você poderia usar qualquer um dos estados aqui descritos como estado 1, porque é o mesmo gás. Se você altera a temperatura, altera o volume, tá bom? Então, qualquer. Eu escolhi usar o primeiro estado por conveniência. Podia usar qualquer um deles que o resultado seria o mesmo. Então, na letra A, eu determinei V2, quando a temperatura chega a 342 Kelvin, e na letra B, eu determinei T2, quando o volume chega a 59,2 mililitros. Preste atenção nesse detalhe. Eu sou obrigada a usar a temperatura em Kelvin. Com constante universal ou sem constante universal? Isso aí é um pacto que a gente tem que fazer. A temperatura está no denominador. O denominador não pode ser zero, então use a temperatura em Kelvin sempre. Agora, nessa relação matemática, que não passa de uma regra de 3, eu posso usar o volume em mililitros? Sim, eu posso usar a pressão em outras unidades além de ATM, desde que esteja nas mesmas unidades nos dois lados da equação. Então, se eu uso o volume em mililitro, o resultado vai sair em mililitro, tá certo? O que eu não posso é enfiar temperatura em Celsius ali, pelo amor de Deus. Temperatura em Kelvin, ok? Para não ter nenhum problema. 4. Mediu-se a temperatura de 20 metros cúbicos de gás hidrogênio e o valor encontrado foi de 27 graus Celsius a 700 milímetros de mercúrio. Qual será o novo volume desse gás a 87 graus Celsius e 600 milímetros de mercúrio de pressão? Eu estou vendo claramente que é uma transformação. Eu tenho o estado 1 e eu tenho o estado 2. E ele quer saber o novo volume, ele quer saber V2. Equação de estado, certo? PV, um P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. E agora todas as variáveis variam, então vai entrar tudo no nosso cálculo. Qual é o nosso pacto? Que a temperatura esteja em Kelvin. Esse é o detalhe. Eu tenho que passar de 27 graus Celsius para 300 Kelvin e tenho que passar de 87 graus Celsius para 360 Kelvin. Os outros valores eu posso manter em milímetros de mercúrio, em metro cúbico, sem problema. Por quê? Porque vai cancelar de um lado e do outro. É uma equação matemática, tá bom? Bom, densidade. Nós vimos que existem duas densidades, a absoluta e a relativa. Nós sabemos que densidade é massa sobre volume. Apareceu o problema de se medir volume de gases, afinal de contas, os gases eles ocupam todo o espaço que que alguém permita, certo? Então, a forma correta de se medir densidade de gases é pela fórmula PM sobre RT. P de pressão, M de massa molar, R é a constante universal dos gases, temperatura em Kelvin, certo? Lembrando que se a pressão aumentar, a densidade vai aumentar porque vai apertar as moléculas. E se a temperatura aumentar, ele vai se expandir e a densidade vai diminuir. Muito bem. E o que é densidade relativa? É quando você compara, faz uma relação entre dois gases diferentes. Você só quer saber quem é mais e quem é menos denso. Então, é uma relação matemática, uma divisão entre a densidade de um gás e do outro. Se eles estão nas mesmas condições de temperatura e pressão, está aqui a setinha indicando,
a relação, então, na verdade, é entre as massas molares. O mais denso é aquele que tem maior massa molar e o menos denso é o que tem menor massa molar, certo? 5. Considere um gás de massa molar igual a 30 gramas por mol, que está dentro de um recipiente a uma pressão de 2 atm e temperatura 273 Kelvin. Qual é a densidade absoluta desse gás? Densidade absoluta, nós sabemos, é dado pela fórmula PM sobre RT. Então, foi só colocar na fórmula, certo? Tive todo o cuidado com as unidades, visto que eu tenho que usar a constante a R, né? A constante universal dos gases. Então, minha pressão tem que ser em atm, meu volume em litro, a temperatura em Kelvin, tá certo? Todo cuidado com as unidades por conta da constante universal dos gases. E foi só calcular. 6. Dentre os gases abaixo, nas mesmas condições de temperatura e pressão, nas mesmas condições de temperatura e pressão, certo? Qual o mais denso? Nós vimos lá que a densidade ela é proporcional à massa molar, certo? Se temperatura e pressão são constantes, R é constante, o nome dele é constante universal, então a relação entre as densidades se dá entre as massas molares, certo? Nós vimos lá, recortei só o pedacinho que interessava. Então, eu não preciso fazer conta. Eu só preciso determinar quem tem a maior massa molar. Pega a tabela periódica aí. Qual é a massa molar do CO? Qual é a massa molar da amônia? Qual é a massa molar do ozônio? Qual é a massa molar do nitrogênio? Qual é a massa molar do hidrogênio? Ah, o seu problema é saber as fórmulas? Bom, aí ficou complicado. Tem que saber as fórmulas dessas substâncias, tá certo? Então, de todas elas, a substância, o gás mais denso é o ozônio. E quando trabalhamos com misturas? Bom, temos que lembrar da lei de Dalton e da lei de Avogadro, que fala das pressões e dos volumes. Nós estamos trabalhando com gases ideais, correto? Então, as moléculas não interagem, não é isso? Então, a lei de Dalton diz que a pressão total da mistura é a soma das pressões parciais. E essa parcialidade, essa fração tem que ser dada em mol, ok? Eu não posso fazer fração com massa, só posso fazer fração com mol, número de mols. Avogadro observou que tinha a mesma relação entre os volumes. Então, o volume total é a soma dos volumes parciais. E essa parcialidade, essa fração, também tem que ser dada em mol, ok? Então, você tem que lembrar como é que calcula fração em mol. Número de mols do gás que você está observando dividido pelo número de mols total de toda a mistura. Bom, aí é contigo. Bom, a gente também faz adaptações para a equação geral dos gases e adaptações para a equação de estado dos gases quando trabalhamos com mistura. A mistura mantém as propriedades de cada gás, certo? Estamos com gases ideais. Então, a pressão total é a soma das pressões, o volume total é a soma dos volumes. A temperatura é a temperatura em que a mistura toda se encontra. Todos os gases estão na mesma temperatura, estão juntos, certo? Então, eu posso somar como é que chama? A contribuição de cada gás, certo? A fração de cada gás, a contribuição de cada gás na mistura total. Isso vale tanto para a equação dos gases como para a equação de estado e a equação geral dos gases. Eu vou somar todas as contribuições das pressões, eu vou somar todos os números de mols, eu vou somar o volume de todos os gases, eu vou somando e vou tratando aquilo como se fosse uma massa única. O ar é uma mistura de gases. Mais de 78% dessa mistura é o nitrogênio. O oxigênio representa cerca de 21%. O argônio, 0,9%,
e o dióxido de carbono 0,03%. O restante é constituído de outros gases. Em um ambiente de 10 litros, volume total, qual o volume ocupado pelo oxigênio nessa mistura? Então, ele me deu o volume total, me deu as frações, a contribuição de cada gás e pede o volume apenas do oxigênio. O volume do oxigênio é uma fração do volume total, não é? Não é assim que a gente pensa? O volume ocupado pelo oxigênio é apenas uma fração do volume total. Que fração? 21%. Então, eu calculei o volume só do oxigênio com esse raciocínio. O oxigênio compõe apenas 21% do volume total, 2,1 litros, ok? Em um certo balão de 50 litros de capacidade, volume total, correto? Mantida em uma temperatura de 75 Kelvin, a mistura toda, são colocados 27,5 litros de nitrogênio a 1,25 atm e 14,25 graus Celsius. 20 litros de oxigênio a 0,625 atm e menos 5,75 graus Celsius. E 12,5 litros de argônio a 0,8 atm e 11,75 graus Celsius. Então, são 3 gases misturados. Calcule a pressão total da mistura gasosa em atm. Então, eu tenho 3 gases, nitrogênio, oxigênio e argônio, que compõem a mistura. Ele dá o volume total e pede a pressão total. E ele diz a temperatura final dessa mistura. Então, o que eu fiz? Eu peguei a equação dos gases e fui somando a contribuição de todos os gases para compor a mistura final. Correto? Você compreendeu o raciocínio? Eu vou só somando as contribuições, tá certo? Então, para o nitrogênio, a pressão é 1,25 atm, o volume é 27,5 litros, mas a temperatura, olha o que a gente conversou, tem que estar em Kelvin. Então, eu tive o trabalho de transformar todas as temperaturas para Kelvin. Eu não posso trabalhar com temperatura no denominador em Celsius, tá certo? Então, esse foi o meu cuidado nesse exercício. E aí, foi só calcular. Deu trabalho? Deu, mas é só matemática, né? Temos um recipiente com nitrogênio puro e outro com oxigênio puro. Volumes e pressões iniciais estão assinalados no esquema seguinte. Então, para o nitrogênio, 3 litros a 1 atm e para o oxigênio, 2 litros a 5 atm. Abrindo a torneira que separa os gases e mantida a temperatura constante, então já vimos que ela não vai entrar no cálculo, a pressão interna se estabiliza no valor de... Ele está perguntando a pressão final, não é? A pressão depois que tudo se mistura. Lembra da difusão? Tem um gás que difunde mais rápido do que o outro. Então, depois que tudo se estabiliza, qual será a pressão final? Eu não vou nem começar o cálculo ainda, eu vou te perguntar, você já viu qual vai ser o volume final depois que abrir a torneira e tudo se estabilizar? Ótimo, porque a gente vai precisar. Então, ele diz no exercício, temperatura constante. Então, a nossa relação é entre pressão e volume, certo? Então, eu vou pegar as contribuições dos dois gases e vou somar. Então, vou pegar as contribuições do nitrogênio, pressão vezes volume, mais a contribuição do oxigênio, somar para ter o total. Então, para o nitrogênio, 1 atm 3 litros, para o oxigênio, 5 atm em 2 litros. E qual a pressão da mistura final? Volume final de 5 litros, eu só fiz o cálculo, foi bem tranquilo depois que eu determinei o que eu deveria fazer. Vamos para a estequiometria? Então, alguns conceitos básicos que a gente precisa recordar e eu vou tentar rever com vocês reagente em excesso e limitante, rendimento e pureza, tá bom? Bom, nós sabemos que o cálculo estequiométrico é estabelecer relações matemáticas entre quantidades de matéria. Qual é a nossa âncora, o nosso ponto seguro? Número de mols. A partir do número de mols, eu posso saber o volume, quantas
quantos gramas, quantas moléculas, quantas partículas, desde que eu saiba o número de mols. E esse número de mols, então, eu chamo de quantidade estequiométrica. O que é a quantidade estequiométrica? Aqueles coeficientes da equação balanceada. Por isso eu insisto tanto na equação balanceada, porque ali está a nossa âncora. Eu sabendo os coeficientes, eu estabeleço todas essas relações aqui, número de mols, tá certo? Então, eu escrevo a equação balanceada, ajustar os coeficientes todos direitinho. Depois eu identifico quem é dado do problema, quem é pergunta do problema e as unidades de medida que ele está querendo. Se ele quer massa, se ele quer volume, se ele quer número de partículas, tá? Porque a minha primeira relação, a âncora, está em mol. E aí eu monto a regra de 3 facilmente. Ácido fluorídrico que reage com óxido de cálcio de acordo com a reação. Tá aí a reação. Eu nem vou continuar lendo antes de definir se está balanceada a equação. 2 hidrogênios, 2 flúores, 1 cálcio e 1 oxigênio. Sim, está balanceado. Qual a quantidade de óxido de cálcio em massa, tá? Aqui está a pergunta, que reage estequiometricamente com 3 mols de ácido fluorídrico? Aqui está o dado. Então, eu tenho que estabelecer a minha equação âncora. 2 mols de ácido fluorídrico está para 1 mol de óxido de cálcio. Dado e pergunta do exercício. Aí eu verifico se eu preciso ajustar as unidades de medida. Para o ácido fluorídrico, não, porque está em mol, então vai continuar em mol. 3 mols, então continua em mol. Já para o óxido de cálcio, ele quer em grama, então eu tive que transformar de mol para massa. 1 mol de óxido de cálcio, 56 gramas, pode conferir aí com a sua tabela periódica, tá? E aí, na última linha, enfim, eu vou colocar dado e pergunta do exercício. Ele pergunta qual a massa de óxido de cálcio, X. E aqui tinha que ser grama, né? X grama de óxido de cálcio. 3 mols de ácido fluorídrico deu 84 gramas de óxido de cálcio. 11. A formação de ácido acético a partir do etanol pode ser descrita pela reação. Vamos verificar se está balanceada? 2 carbonos, 6 hidrogênios. 6 hidrogênios. 3, 4, 5, 6, tá? 3 oxigênios, 3 oxigênios. Tá tudo balanceado. Calcule os volumes de oxigênio e de etanol. São 2 perguntas. Nas condições ambientes de temperatura e pressão. Condições ambientes de temperatura e pressão. Necessários para a produção de 30 gramas de ácido acético, dado do problema. Ele dá também a densidade do etanol e o volume molar, 24 litros por mol. Você sabe por que 24 litros por mol, né? Porque está nas condições ambientes, não está nas condições normais, correto? Agora, preste atenção. Esses dados de condições normais de temperatura e pressão, condições ambientes de temperatura e pressão, isso só vale para gases, ou seja, só vale para o oxigênio, não vale para o etanol. Por isso ele deu a densidade do etanol, tá certo? Bom, tendo a equação balanceada, a gente pode montar o cálculo estequiométrico. A proporção é de 1 mol de etanol, 1 mol de oxigênio, 1 mol de ácido acético. Para o etanol, ele pede o volume, mas não é um volume de gás, então eu não posso usar o 24 litros por mol. Eu vou calcular a massa do etanol, tá certo? Para o oxigênio, ali eu posso usar o volume 24 litros por mol, porque é um gás. E para o ácido acético, a informação está em grama. Então, eu vou passar para grama. Calculadora, tabela periódica, some as massas de todos esses carbonos, hidrogênios e oxigênios. E aí você vai ter 1 mol de etanol, 46 gramas, 1 mol de ácido acético, 60 gramas. Por último, na última linha,
Fazemos o cálculo. Ele pergunta o volume de etanol, mas ele não é um gás, então eu vou calcular primeiro a massa de etanol. Ele pergunta o volume de oxigênio, esse eu posso calcular já direto para volume. E ele dá a massa do ácido acético, 30 gramas. Fiz o cálculo e obtive 23 gramas de etanol e 12 litros de oxigênio. E como agora ele pede o volume do etanol, eu vou usar a densidade como referência. Desculpa ali, tá tampando com a filmagem, mas é isso, eu vou usar a densidade como referência. Densidade não é massa sobre volume? Ele não quer volume, então eu vou pegar a massa, 23, e dividir pela densidade, 0,79. Tá certo? Então, esse exercício tinha um pega-bobo bem legal. Você lembrar que essas condições ambientes, condições normais de temperatura e pressão, volume molar, só se aplica a gases. Qual será a massa de sulfato de sódio obtida na reação de 16 gramas de hidróxido de sódio com 20 gramas de ácido sulfúrico? Olha que maldade, ele não deu a equação química balanceada. Ou seja, você vai ter que se virar. Além disso, ele dá a massa de 2 reagentes. Isso também já te lembra um detalhe. A gente vai ter que identificar quem é o reagente limitante, quem é o reagente em excesso. Mas nada se faz sem a equação química balanceada. Hidróxido de sódio e ácido sulfúrico, uma reação clássica ácido-base, dando sal e água. E o sal, ele até já deu a fórmula, Na2SO4. Então, ele dá as fórmulas dos 2 reagentes e de um produto. Então, não era nada de difícil. O detalhe ali era o balanceamento, porque eu preciso dessa relação 2 mols de hidróxido de sódio para 1 mol de ácido sulfúrico. É com essa relação estequiométrica que nós vamos determinar quem é o reagente limitante. Veja, quantos mols de hidróxido de sódio tem em 16 gramas? 0,4 mols. E quantos mols de ácido sulfúrico tem em 20 gramas? 0,204 mols. Para saber quem é que está em excesso e quem é que está limitante, eu vou fazer aquela pergunta. Ah, tá. Com 0,4 mol de hidróxido de sódio, eu preciso quanto de ácido sulfúrico? O dobro, a metade, porque a proporção é 2 para 1. Tem e sobra, porque tem 0,204. E para 0,204 mol de ácido sulfúrico, quanto que precisa de hidróxido de sódio? O dobro. Tem? Não, não tem. Vai faltar. Então, está definido quem está em excesso e quem está limitando a reação. Se o hidróxido de sódio é o meu limitante, então é com ele que eu vou fazer o cálculo. Eu não vou usar esse valor, eu vou usar este valor como dado do problema, ok? Então, agora eu posso calcular o que ele pediu. O que ele pediu? A massa de sulfato de sódio. Pela equação, eu tenho 2 mols de hidróxido de sódio para 1 mol de sulfato de sódio. Então, a minha relação âncora é de 2 para 1. NaOH está em massa, a gente passa de 2 mols para 2 vezes 40 gramas. O sulfato de sódio, ele também quer a massa. Eu fui lá, troquei de mol para 142 gramas e fiz o cálculo usando o valor do reagente limitante. Certinho? Recordou? Ótimo. Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfalerita de pureza 75%. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80% nesta sequência de equações químicas. Então, nós vamos trabalhar com pureza do reagente. Vamos trabalhar com rendimento da reação. E ainda vamos trabalhar com equações sequenciais. Ótimo! 3 conceitos de estequiometria. A pergunta é qual a massa de zinco metálico será produzido a partir de 100 kg de esfalerita.
Não podemos fazer nada sem antes encontrar a equação balanceada. Veja, eu repeti as duas equações porque eu estou procurando quem? A substância intermediária, aquela que eu vou tirar para poder somar as equações e chegar na equação global. Tá lembrando? Identifiquei como substância intermediária o óxido de zinco. Então, eu estou de olho nessa substância aqui, correto? Eu tenho que cancelar, correto? Então, o que eu fiz? Eu dobrei a segunda equação para poder cortar o óxido de zinco da primeira como produto, na segunda como reagente. E aí, somei todos os reagentes que sobraram, todos os produtos que sobraram, já devidamente balanceada, e fiquei com esta proporção entre o que ele dá, o que ele pede, massa do zinco metálico obtido, e massa da esfalerita, certo? Então, tá aqui, ó, esfalerita, 2 mols, zinco, 2 mols. Então, eu já tenho a minha âncora, 2 para 2, olha lá. 2 mols de esfalerita, 2 mols de zinco. Lógico que eu vou simplificar para 1, porque é mais fácil fazer a conta. Você observou que eu coloquei aqui 75 kg de esfalerita em vez de 100 kg de esfalerita? Você sabe por quê? Porque eu não sou boba. Ele me disse que a esfalerita não é pura, que a pureza da esfalerita era só 75%. Então, só 75% daquela massa realmente é esfalerita, o resto é sujeira, tá certo? Então, pureza do reagente é um problema que a gente resolve antes do cálculo estequiométrico. Lembrou disso? Muito bem. Fiz o cálculo e cheguei na produção de 50,25 kg de zinco. Mas ele me avisou, olha, essa reação não é assim não, ela só dá 80%. Então, eu tive que fazer o cálculo final da realidade. Seria 50,25 kg de zinco se a reação fosse de 100%, mas ela só dá 80%, então ela só dá 40,2 kg de zinco metálico. Eu acho que eu recordei tudo, porém, cabe a você agora fazer esse exercício sozinho, verificar a sua prontidão em recordar todos esses conceitos. Eu lhes desejo uma ótima prova e lhes espero depois das férias. Tchau, queridos. Boas provas.